Capítulo 1. A verdade da doutrina cristã como tema da teologia sistemática. 1. Teologia. A palavra teologia tem múltiplos significados. O uso linguístico de ela entende sobre o termo uma disciplina acadêmica, em todo caso um esforço humano para adquirir conhecimento. Em sua origem platônica, todavia, o termo designa o logos que traz notícia a respeito da divindade em discurso e canto dos poetas. Não se trata aí da análise reflexiva pelo filósofo. No entanto, já Sócrates chamou uma das três disciplinas da filosofia teórica de teologia, a saber, a posteriormente chamada metafísica, porque teria por objetivo divino como princípio de todo ente, que abrange e fundamenta todo o mais. Posteriormente, os estoicos distinguiram uma teologia dos filósofos adequada à natureza da divindade da teologia mítica dos poetas e da teologia política dos cultos estatais, a que teologia já não é mais somente objeto de análise filosófica, e sim é ela mesma. No mesmo sentido é de significado múltiplo o uso linguístico cristão, surgido no século segundo, que se apoiava no uso linguístico filosófico. Se Clemente de Alexandria contrapõe a mitologia de Dionísio à teologia do Logos eterno, isso não se refere apenas a uma doutrina sobre o Logos, e sim à própria proclamação de Deus pelo Logos. O teólogo é o proclamador da verdade divina e inspirado por Deus, e teologia é a proclamação. Isso permaneceu vivo ainda no uso linguístico posterior dos cristãos. Neste sentido, os autores bíblicos puderam ser chamados em conjunto de teólogos. Isso vale para os profetas veterotestamentários e para o evangelista João, que é chamado de teólogo da deidade de Jesus. Mais tarde, doutores da Igreja como Gregório Nazianzo com seus 380 discursos sobre a Trindade, e mais tarde ainda, Simeão, é chamado de novo teólogo. É verdade que já é inclemente o valor filosófico do divino também é chamado de teológico. Neste caso, porém, o saber deve ser entendido como visão espiritual que, segundo Platão, é um dos mistérios. Também aqui teologia não é concebida apenas e em primeiro lugar como produto da atividade humana, mas designa a notícia de Deus própria do Logos divino e revelada por ele. Ao homem ela se torna acessível somente como contemplação da verdade divina concedida pelo próprio Deus, portanto por meio de inspiração reveladora. Isso não exclui o fato de que, como em Platão, seja ligada com a arte da verdadeira dialética que, por meio da força do discernimento, conduz à verdadeira verdade e que seja uma ciência. No entanto, para a compreensão de tais enunciados, deve-se tomar em consideração também a doutrina platônica da origem do saber em uma iluminação, que pode apenas ser preparada por dialética. É digno de nota que a consciência da relação constitutiva da teologia com a revelação ficou preservada nas discussões da alta escolástica latina sobre o caráter científico da teologia, e inclusive nos teólogos de cunho mais aristotélico, independentemente de outros contrastes entre concepções platônico-agostinianas e aristotélicas. A fundamentação da teologia na revelação não é uma determinação exterior para e sim companhia da teologia, como a posterior justaposição de teologia natural com teologia da revelação poderia levar a supor. Antes, a viabilização de conhecimento de Deus pelo próprio Deus, portanto por meio de revelação, já é uma das condições fundamentais do conceito de teologia como tal. Com razão, o Kopp, em Die Anfänge der theologischen Wissenschaftstheorie, aponta para isso, especialmente em Tomás de Aquino. O ponto de vista de inspiração como fonte de conhecimento teológico perpassa toda a teoria teológica científica. De outro modo, a possibilidade de conhecimento de Deus sequer pode ser concebida de maneira consistente, a saber, não sem contradição ao próprio conceito de Deus. Como ainda não está decidido o modo como a criatura pode chegar ao conhecimento de Deus, portanto também não se está afirmando que somente o cristão crente poderia participar de conhecimento teológico. Já em Clemente de Alexandria se fala de uma participação, ainda que fragmentária e distorcida, também dos gentios na verdadeira teologia do Logos divino. Em todo caso, porém, não se pode imaginar um conhecimento de Deus e uma teologia, tanto fora quanto dentro da Igreja cristã, também no chamado conhecimento natural de Deus, que não partisse do próprio Deus e que não se devesse à ação de seu Espírito. A dogmática protestante antiga ainda tinha consciência desse fato em seu alcance para o conceito de teologia. Foi Johann Gerhard quem, se não introduziu o conceito de teologia na dogmática ortodoxa luterana antiga, tornou-o familiar e clareou. Ele adotou também a tese da escolástica medieval, renovada pelo teólogo reformado Fra Junius, já em 1594, de que teologia humana seria possível somente como imagem e reprodução da teologia arxênica divina. Nas exposições da dogmática luterana posterior sobre o conceito de teologia, esse ponto de vista foi preservado.
Todavia, ele se encontra em tensão com a concepção igualmente já defendida por Gerard, que afirma que o objeto da teologia seria o ser humano, a ser levado para a bem-aventurança. Onde a determinação da teologia como ciência prática foi limitada, de forma mais restrita do que isso acontece no próprio Gerard, a bem-aventurança do ser humano com fé, teve de instalar-se uma tendência, pelo menos concêntrica no conceito de teologia, qual pode entrar em contradição com a concentração no conhecimento de Deus que lhe é inerente. Em sua concentração no ser humano a ser conduzido para a bem-aventurança eterna, a teologia luterana antiga tinha a justifica da consciência de que com isso estava correspondendo à revelação divina da salvação e, portanto, à própria vontade salvífica de Deus. Mas, na determinação do conceito de teologia, esse pressuposto não podia ser remetido a um nível subordinado, como aconteceu no contexto do método analítico da teologia, estabelecido por Bickerman com ciência prática, que diferenciou a prática que visa a bem-aventurança do ser humano, sob os pontos de vista de sua origem divina, do próprio alvo da bem-aventurança e dos meios que conduzem a ela, subdividindo os temas da doutrina cristã de maneira correspondente. Aqui, o ponto de vista que fundamenta a unidade da teologia é a prática que visa a bem-aventurança do ser humano e não mais a ideia de Deus ou a revelação de Deus. No entanto, a teologia descrita como ciência prática segundo o método analítico em Kierkemann ainda pressupõe uma teosofia teórica. Nos teólogos posteriores da ortodoxia luterana, que procederam conforme esse método, a isso corresponde uma teologia natural que instrui antecipadamente sobre a existência e os atributos de Deus. Isso significa, no entanto, que a execução soteriolo-menosgicamente restrita do método analítico não apenas leva a que a teologia gire antropocentricamente em torno da salvação do ser humano, ao invés de girar em torno do conhecimento de Deus com seu objeto central, e sim, que, antes, além disso, a teologia entra numa dependência em relação a outra forma de conhecimento de Deus. Aqui, a teologia se desonera dos temas especulativos da doutrina de Deus e da cosmologia. Faz isso ao preço da depende companhia em relação a outra certificação para a convicção a ser pressuposta da existência de Deus como autor da determinação do ser humano para a bem-aventurança e da revelação salvífica que conduz a ela. Tal desenvolvimento errôneo, porém, não decorre necessariamente da concepção da teologia como ciência prática. Compreendendo menos-se o caráter prático do saber teológico, assim como o fizera Duns Scoto, que permaneceu na opinião de que Deus é o objeto da teologia e que toda teologia humana se deve ao saber de Deus a respeito de si mesmo, então a tese do caráter prático da teologia serve para expressar a unidade de saber e amor de Deus safe como fundamentação para o direcionamento de todo saber e crer para o amor, inclusive no comportamento humano. Poder-se-ia supor que a ideia do saber divino como saber prático, direcionado ao amor, também poderia servir para o esclarecimento da relação entre doutrina de Deus e o agir salvífico de Deus na história. No entanto, Dom Scoto não conseguiu desenvolver seu pensamento nesta direção porque teve que admitir que justamente o saber de Deus por parte das criaturas não poderia ser um saber prático, e, sim, somente um saber teórico. Neste sentido, o efeito da tese do caráter prático da teologia permaneceu restrito para a doutrina de Deus. Além disso, também surge a pergunta se a aplicação da rigorosa distinção aristotélica entre saber teórico e saber prático à doutrina de Deus é justificada, especialmente para a vida eterna de Deus em si mesmo, ou se tais diferenças não podem ocorrer apenas sob as condições da finitude da existência humana. Sim, porém, o saber de Deus de si mesmo não pode ser concebido como saber prático, então também seria difícil, sob as condições do grande mestre franciscano, descrever a teologia cristã deste modo, visto que deve ser concebida como participação do saber de Deus de si mesmo. O fato de a dependência de conhecimento de Deus de revelação divina ser constitutiva para o conceito de teologia se expressa de modo mais claro e é plausível em medida máxima se Deus é tomado como o verdadeiro e abrangente objeto da teologia, como aconteceu desde Alberto Magno e Tomás de Aquino. Se a teologia tivesse outro objeto, então permaneceria exterior a esse objeto o fato de que seu conhecimento só deveria ser possível por meio de revelação divina. Sim, porém, o próprio Deus e seu objeto, então se evidencia da majestade desse objeto que ele só pode ser conhecido se ele se dá a conhecer por si mesmo. O assunto em si não provocaria dificuldades se o conteúdo da doutrina cristã se constituísse apenas de enunciados sobre Deus. De fato, porém, a doutrina cristã abrange igualmente enunciados sobre o ser humano e o mundo da criação, sobre Jesus Cristo, sobre a Igreja e sobre os sacramentos. A teologia da Igreja Antiga tinha agregado esses temas de modo resumido à economia, à história salvífica dirigida por Deus. Na verdade, eles estão relacionados com Deus e suas obras no mundo, mas distinguem-se dos enunciados sobre o próprio Deus, aos quais estava reservada, em distinção da economia salvífica, a designação teologia.
A extensão dessa designação ao todo da doutrina cristã, na verdade, já ocorre ocasionalmente nos pais gregos da Igreja Antiga, mas impôs-se somente na escolástica latina, e isso em íntima relação com o surgimento da universidade e da teologia como disciplina universitária no século XII. Se agora o todo da doutrina cristã era compreendido nesse sentido mais amplo da palavra, tiveram que surgir dificuldades quanto a continuar designando, ora como dantes, a Deus como único e abrangente objeto da teologia. Também Alberto e Thomas tiveram que admitir que da doutrina cristã fazem parte muitas coisas que, como realidade criatural, são diferentes de Deus. Thomas, porém, argumentou que fatos diferentes de Deus somente se tornam temáticos na medida em que têm uma relação com Deus. Eles são discutidos na teologia somente sob o ponto de vista desta relação com Deus. Nesse sentido, Deus é o ponto de referência unificador de todos os objetos e temas que são tratados na teologia, e neste sentido então ele é naturalmente o objeto da teologia em si. No tempo subsequente, essa concepção foi assumida não só pela escola dominicana, mas também por Henrique de Gante e Eugênio Scotto, também pela teologia franciscana, de modo que toda a alta escolástica convergia para esse resultado. Com efeito, somente Deus pode ser a razão unificadora, para a qual todos os demais temas e objetos da teologia convergem. Não obstante, a argumentação exposta por Thomas continua numerada por dificuldades. Entre elas consta a incompreensibilidade de Deus em sua eterna essência. O próprio Thomas já se debateu com essa objeção que ainda foi determinante para as reservas dos dogmáticos luteranos antigos em relação à concepção da teologia como ciência de Deus. Em sua resposta, Thomas argumentou que, na verdade, não conhecemos a Deus diretamente em sua essência, mas, sim, como origem e fim de seu agir criador. Entre as ações criadoras de Deus, Thomas também deve ter contado os fatos da história salvífica. Hoje se contestaria essa objeção menos na base do modelo Causai, sim, muito antes. Em termos da teologia da revelação, Deus deu a conhecer sua incompreensível essência por meio de sua revelação histórica. Mas também aqui surge a perguntar, do mesmo modo como a resposta de Thomas de F. Aquino, como os fatos criaturais, pelos quais é transmitido o conhecimento de Deus, se relacionam com a própria deidade de Deus. A dificuldade consiste no fato de que, na verdade, tudo o que é diferente de Deus, em virtude de sua natureza de criatura, está relacionado com Deus, o Criador, como origem e fim do ser, não, porém, de igual modo, Deus com as coisas criadas. Se Deus é aquele que ele é de eternidade também sem as criaturas, como pode, então, um saber de coisas criadas proporcionar o conhecimento do próprio Deus? Para isso, não apenas o ser das coisas criadas deveria estar ligado com o ser de Deus, mas também o ser de Deus com o das criaturas. Segundo a doutrina cristã, isso acontece no evento da encarnação, e a concentração cristológica da teologia eudiana sugere procurar, a partir daí, uma resposta à pergunta lançada. A teologia medieval procurou resolver a dificuldade, na medida em que ela percebeu, de modo direto, a saber, com os recursos da doutrina geral a respeito de Deus. Duns Scoto, por exemplo, discutiu a questão como inclusive objetos diferentes de Deus podem fazer parte da concepção da teologia consciência de Deus no contexto de sua interpretação do saber de Deus dele mesmo, do qual nossa teologia tem parte. Ele argumentou que no saber de Deus dele mesmo estão incluídas todas as demais coisas segundo sua possibilidade e como objetos da vontade de Deus. Essa informação, porém, permanece insatisfatória, porque no saber de Deus as coisas criadas, assim como nos Scott expôs, ainda não são colocadas como integrantes da deidade de Deus. Somente com isso seu pertencimento à teologia como ciência de Deus poderia ser convincente. Assim, o recurso à encarnação é imprescindível. Somente sob o ponto de vista da ação salvífica, que visa a comunhão com Ele, pode-se afirmar o pertencimento das criaturas à deidade de Deus sem prejuízo de sua diferença dele, e, nesse sentido, também seu pertencimento à teologia como ciência de Deus. Somente através disso se legitima a possibilidade de um conceito uniforme da teologia como ciência de Deus. A decisão sobre isso irá depender da discussão da relação entre a eterna vida trinitária de Deus em si mesma e sua presença na história salvífica, na chamada economia trinitária. A estratificação múltipla do conceito de teologia como designação resumida dos esforços por conhecimento relacionados à doutrina cristã cresceu ainda mais no desenvolvimento da teologia pós-medieval pelo fato de que as diferentes disciplinas teológicas se tornaram independentes. Com isso também aumentaram as dificuldades para a concepção da teologia como ciência de Deus. Os campos temáticos da teologia histórica e exegética encontram-se, em verdade, numa relação com a revelação histórica de Deus, como afirmam a tradição doutrinária e a proclamação cristãs.
mas a realidade de Deus como tal não se torna expressamente tematizada nessas disciplinas. Isso vale de modo semelhante também para a ética teológica, especialmente quando ela não é desenvolvida como doutrina do mandamento de Deus. Por isso, Schleiermacher procurou um novo acesso para a descrição da unidade da teologia na diversidade de suas disciplinas, e ele o encontrou na missão da direção da Igreja, para a qual formam as diversas disciplinas da teologia e para a qual cada uma dá sua contribuição. Nisto, Schleiermacher também conseguiu, não por último, fundamentar o pertencimento da teologia prática ao círculo das disciplinas teológicas a partir do conceito de teologia. Apesar disso, a destinação prática do estudo da teologia já se revela insuficiente nas próprias exposições de Schleiermacher para a determinação do conceito de teologia. A unidade do estudo da teologia e com isso também das disciplinas teológicas tem sua base mais profunda nele mesmo, porém em outra temática, a saber, na unidade da religião cristã. No entanto, primeiro a convicção da verdade divina da religião cristã pode fundamentar e justificar a permanência de igrejas cristãs e com isso a formação para uma atividade diretiva da igreja. A teologia cristã não é apenas uma disciplina científico-cultural. Com isso retorna a pergunta se a teologia com razão fala a respeito de Deus e com que direito o faz. No conceito da teologia sempre já se pressupõe a verdade do discurso teológico como um discurso autorizado pelo próprio Deus. Um discurso a respeito de Deus fundamentado somente a partir do ser humano, a partir de necessidades e interesses e como expressão de concepções humanas de uma realidade divina, não seria teologia, e, sim, somente produto da força imaginativa humana. Não é de modo algum natural que o discurso humano a respeito de Deus se esgota nisso, como o verdadeiro discurso teológico ele pode ser expressão de uma realidade divina. A profunda ambiguidade do discurso teológico consiste justamente no fato de que poderia tratar-se perfeitamente apenas de discurso humano, que então não seria mais verdadeiramente teológico. É a isso que se refere o ceticismo com o qual já Platão encarou o discurso teológico. Pois existem dois tipos de discurso, a saber, verdadeiros e falsos. Dos discursos teológicos dos poetas, porém, a maioria lhe parecem não serem verdadeiros. Entre as disciplinas da teologia cristã, do modo acadêmico como são tratadas hoje, nem todas têm a verdade do discurso cristão de Deus por tema. No ensino e na pesquisa das disciplinas históricas não se faz essa pergunta. Algo semelhante vale para as disciplinas exegéticas, na medida em que trabalham com o instrumental do método histórico crítico. Até os primórdios da modernidade, justamente a exégese, tanto a acadêmica quanto a eclesiástica, tinha por tarefa elaborar o conteúdo compromissivo da doutrina cristã como revelação de Deus. Nas sentenças dos pais da Igreja e em sua interpretação tratava-se apenas do resumo e da exposição resumida do conteúdo doutrinário da Escritura. Isso vale de modo especial para a teologia reformada. A dogmática protestante antiga entende-se como exposição resumida do conteúdo doutrinário da Escritura, cuja constatação era da competência da exegese escriturística. Para a interpretação histórico-crítica na modernidade, os escritos bíblicos são, em princípio, documentos de uma era passada. Por isso, em termos fundamentais, a relevância atual de seu conteúdo não mais pode ser decidida dentro dos moldes da interpretação histórica da Escritura. Com isso, o peso da pergunta pela verdade do discurso a respeito de Deus se deslocou inteiramente para a dogmática. Indícios disso naturalmente já podem ser observados, como ainda haveremos de ver, no desenvolvimento pré-moderno da teologia. Mas o resultado diz respeito somente à problemática da teologia moderna, e até hoje a dogmática enfrenta dificuldades em com menos formar-se com esse evento e de assumir a carga que recaiu sobre ela. Ela tem que carregar esse fardo não apenas para fazer jus à sua tarefa específica e, sim, simultaneamente também como serviço prestado à teologia em seu todo. No trabalho da dogmática, trata-se do caráter teológico específico também das demais disciplinas teológicas. Essas são teológicas exatamente na medida em que têm parte na tarefa dogmática da teologia.